Então, bom dia, pessoal. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Vamos começar a falar agora sobre as proteínas, certinho? Vamos lá, vou compartilhar com vocês os materiais e gostaria muito que vocês mantivessem da mesma maneira, nessa mesma estrutura, no caderno de vocês, certo? Só um minutinho que deu uma aê. Então, vamos lá. Eu retirei essa frase, gente, de um livro de terceiro grau, que eu achei uma definição maravilhosa, sem ser o propósito de definir proteínas, mas uma definição de proteínas muito abrangente, que diz o seguinte, que as proteínas são instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa. Todos vocês já sabem que toda a nossa informação enquanto indivíduo, enquanto ser humano, está contida no DNA, não só dos seres humanos, mas de todos os indivíduos de uma maneira geral. A informação genética se encontra no DNA. E essa informação genética, ela é traduzida na forma de proteínas, né? Que são essas biomoléculas que nós vamos estudar agora. E é através dessas biomoléculas que vão realizar todos os processos fundamentais do nosso corpo. Não estou dizendo que são as únicas moléculas importantes, mas se elas são instrumentos de toda essa informação que nos é possível a nos caracterizar enquanto indivíduos vivos. Então, eu acho essa frase muito bacana. E acho até interessante que vocês mantenham ela no caderno de vocês, porque quando nós formos estudar os nucleotídeos, vocês vão ver que isso aí vai fazer muito sentido. Tudo bem? Então, as proteínas são os instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa. E aí, essa é uma definição rebruscada, digamos assim, né, de um contexto biológico. Se eu tiver que definir proteína enquanto na parte da bioquímica, qual que é a definição bioquímica de proteínas? A definição bioquímica é a seguinte, que as proteínas são macromoléculas. Quando eu falo que são macromoléculas, significa que macro é grande, muitas, né? Então, são moléculas grandes formadas pela união de aminoácidos. Os aminoácidos funcionam como monômeros. Então, é a mesma coisa. Vamos pensar o seguinte, são macromoléculas, são moléculas grandes que são formadas pela união de moléculas menores, pequenininhas. E no caso, essas moléculas pequenininhas, menores, são os aminoácidos, tá? E esses aminoácidos são mantidos por ligações peptídicas. Então, mais uma vez, as proteínas são macromoléculas formadas pela união de aminoácidos mantidos por ligações peptídicas. Quando eu falo de macromolécula, eu posso traduzir também que as proteínas são polímeros. Quando eu falo de polímeros, de uma maneira geral, sem definir quais que são, eu tenho que esses polímeros... Peraí. Aqui, abriu. Já comento, tá? Só um minutinho. Deixa eu finalizar aqui, aí eu entro bonitinho para vocês entenderem, que eu acho que vai ficar mais fácil. Toda vez que eu falo sobre polímeros de uma maneira geral, eu estou falando que são moléculas grandes, que são formadas pela união de moléculas menores, e essas moléculas menores, elas são repetidas. Então, quando a gente estudou os polissacarídeos, a gente acabou de ver os polissacarídeos, tem pouco tempo. Aí eu falei para vocês que são formados pela união de diversos monossacarídeos. Então, eu tinha que os polissacarídeos eram formados por diversos monossacarídeos. Aí, eu comentei com vocês que, por exemplo, o amido é um tipo de polissacarídeo. E o amido é formado de 10 a 15 mil moléculas de glicose. Ou seja, a glicose é um monossacarídeo. E aí, eu junto 10 mil pecinhas desse monossacarídeo de glicose para formar algo maior,
que é o amido, né? Esse algo maior que é o polímero. Então, todas as vezes que a gente tem polímero, você vai lembrar daquela brincadeira, por exemplo, sei lá, igual o Lego. Eu posso fazer, quem não teve costume de brincar de Lego ou coisas parecidas com Lego, você tem pecinhas menores e você utiliza dessas pecinhas para construir estruturas muito maiores, né? Então, sempre que eu falo isso, os polímeros são essas estruturas grandes e os monômeros são as pecinhas, tá? Aí eu tenho polímeros de carboidratos, como é o caso do polissacarídeo, eu tenho polímeros de proteínas formados por aminoácidos e eu tenho polímeros de ácidos nucleicos, por exemplo, formado por nucleotídeos. Mas nós vamos estudar cada um deles separadamente. Já estudamos carboidratos. Vamos estudar proteínas agora. A função dos aminoácidos dentro da proteína é justamente compor o aminoácido, aquela unidade formativa de uma proteína. Não existe proteína sem aminoácido. A proteína nada mais é do que uma sequência de aminoácidos. Quantos aminoácidos? Depende. Tem proteína que tem 7 aminoácidos, tem proteína que tem 50, tem proteína que tem 100, tem proteína que tem 180. Então, vai depender. Os aminoácidos, eles vão funcionar justamente como a unidade formativa. É graças a esses aminoácidos que eu formo as proteínas. Tudo bem? Certinho? Beleza? Ficou mais claro? E aí, eu vou ter o seguinte: qual que vai ser a função desempenhada por essas proteínas no nosso organismo? Gente, as proteínas, elas têm funções as mais variadas possíveis. Eu tenho as proteínas fazendo função estrutural. Como assim função estrutural? Todos vocês já sabem que as células vegetais, por exemplo, elas têm um reforço da sua membrana chamada parede celular, né? E a parede celular, ela pode aparecer, seu principal componente envolve o carboidrato, que é a celulose, mas pode aparecer diversas outras proteínas, assim como a nossa própria membrana plasmática. A gente tem que a nossa própria membrana plasmática, ela é lipoproteica. Eu tenho lipídios compondo a membrana, mas eu também tenho proteínas compondo essa membrana, dando estrutura para essa membrana. A gente tem uma proteína muito importante, com certeza todos vocês já ouviram falar, que é a queratina. A queratina é uma proteína que confere uma estruturação, por exemplo, à nossa pele, ao nosso tecido epitelial, né? Então a gente tem aqui algumas proteínas desenvolvendo papel estrutural, mas a gente tem também que as proteínas elas podem compor hormônios, né? Muitos dos nossos hormônios do corpo, por exemplo, a ocitocina, né? A ocitocina é um hormônio que ele é um hormônio peptídico, são proteínas que vão fazer parte desses hormônios, que vão ter essa função hormonal, né? Nada mais, nada menos do que uma sequência de aminoácidos. E aí, olha para vocês verem quão interessante é. A ocitocina é um hormônio, para quem nunca ouviu falar, está relacionado com o momento do parto. Principalmente, né? A sua principal função é auxiliar no momento do parto. Mulheres gestantes, na hora do parto, a ocitocina é liberada para estimular a contração do útero e o bebezinho sair. Ele tem uma função muito importante. Mulheres que não têm uma quantidade adequada de ocitocina, acaba que não conseguem fazer essa estimulação de contração e não tem um parto que a gente diz parto natural, né? O parto normal. E aí, esse hormônio que é tão importante, ele tem nada mais, nada menos do que somente 8, se eu não estiver equivocado, é 7 ou é 8 aminoácidos. Então, é uma sequência muito pequena que desempenha um papel muito importante no nosso organismo. Tudo bem? Eles podem fazer parte de anticorpos, né? Na verdade, fazer parte de anticorpos são. Eles são anticorpos, algumas proteínas têm função de ser anticorpos. E o que são anticorpos? Eles são instrumentos importantíssimos na defesa do organismo. Todas as vezes que você entra em contato com uma doença,
e você chega a ficar doente, desenvolve os sintomas, o seu corpo estuda toda aquela doença, a gente diz todo aquele antígeno, que é aquilo que está causando essa doença, e a partir daí ele estuda essa doença e forma um anticorpo específico para ela. Então, por exemplo, ano passado você pegou uma gripe. O seu corpo analisou todo esse vírus da gripe, entendeu como que ele funciona e desenvolveu um anticorpo específico para aquele vírus da gripe. Então ele vai funcionar justamente para aquele vírus da gripe. E quando eu falo que esse anticorpo vai funcionar, o que que ele vai fazer? Esse anticorpo, ele vai lá depois que você sarou, que você já produziu, se por acaso você entrar em contato novamente com esse vírus, o seu corpo vai lá, produz esse anticorpo, e o anticorpo liga no vírus, não deixando ele entrar na sua célula. Ele protege, porque os vírus, por exemplo, eles só nos causam doença se eles entrarem nas nossas células, que eles têm como objetivo, né? Então, por exemplo, o vírus da gripe, assim como o coronavírus, ele ataca principalmente células de trato respiratório. Então, na hora que o objetivo dele é conseguir entrar nessas células do trato respiratório. E os anticorpos vão fazer justamente isso, impedir que eles entrem. Se eles não conseguem entrar, nós não vamos ficar doentes, nós não vamos desenvolver a doença. Então, se nós estamos vivos e conseguimos manter uma vida normal, né, tirando a exceção desse momento que a gente está vivendo, é porque a gente tem anticorpos. E aí, por que que nós estamos vivendo tudo isso? E aí, você na sua casa, eu aqui na minha, justamente por conta desse novo vírus, que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre ele, nós não temos anticorpos para ele ainda, nós não os produzimos. Para produzir anticorpos leva um tempo, e como ele tem uma alta probabilidade de contágio, por isso que cada um de nós está resguardado na nossa casa até dar tempo suficiente de a gente entender como que ele funciona e saber se de fato a gente consegue produzir anticorpos em quantidade suficiente, a gente consegue produzir células de memória. Mas isso a gente ainda vai estudar como sistema imune, tá? Eu só tô mesmo falando para vocês que as enzimas desempenham funções diversas, tá? E uma outra função de proteínas que é muito importante é a função enzimática. As proteínas, elas desempenham funções de enzimas. São todas as proteínas? Não, não são todas. Algumas proteínas, desempenham uma atividade enzimática. Logo após proteínas, nós vamos trabalhar tudo de enzimas, mas de antemão, o que eu falo para vocês? Que as enzimas, elas são moléculas que vão auxiliar as reações químicas. Como assim? Ao nosso corpo, agora, diversas reações químicas estão ocorrendo. E o objetivo das enzimas é facilitar que elas ocorram, gerar um ambiente propício para aumentar a velocidade, porque às vezes se a gente fosse esperar a reação ocorrer de maneira natural, demoraria muito tempo. E nós precisamos fazer diversas funções vitais. Então as enzimas vão atuar nesse ponto imprescindível, tudo bem? Meninos, até aqui, alguém não entendeu alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação? Contem aí para mim, por favor. Agora eu estou conseguindo ver no chat, então se vocês puderem responder se está tudo bem, eu agradeço muito. Gente, tudo bem? Vamos, gente. Bora? Responde. Então tá bom, beleza. Aqui a gente apresentou quais são, né, a definição de proteínas e as suas funções. Agora vamos lá. Vamos falar de fato do que são esses aminoácidos, porque eu comentei com vocês que a proteína nada mais é do que uma sequência de aminoácidos. Os aminoácidos são as pecinhas que vão formar essa proteína. Então vamos saber como que são essas pecinhas, né? O que são essas pecinhas? Olha só. Opa, desculpa. Foi mal, gente. Eu acho que eu apertei aqui o trem sem querer. Acho não, né? Tem certeza? Desculpa. Foi mal. Pera.
Aí, vamos lá. O que são essas pecinhas, esses aminoácidos? Agora, eu queria que vocês anotassem muito isso. Olha só. Os aminoácidos, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em toda a natureza, em todo o universo, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Ou seja, vamos pensar o seguinte, vou fazer uma alusão como os aminoácidos sendo essas canetinhas. E canetas são essas unidades que vão formar essa estrutura chamada proteína. Eu falei para vocês que existe as proteínas e contei para vocês quais são essas funções. Eu falei que elas exercem funções diversas. Só que, por exemplo, as proteínas humanas, meninos, humanas, eu já estou falando das humanas. Sabe quantas proteínas humanas mais ou menos existem? Mais ou menos. 100 mil proteínas. 100 mil proteínas diferentes, né? Isso no livro que eu peguei, ele é de 2017, né? É um livro de terceiro grau atualizado, mas mesmo assim de 2017. Talvez eles já tenham descobrido novas proteínas, talvez. Mas existem 100 mil proteínas humanas diferentes. E todas elas, vamos imaginar o seguinte, que são formadas por essas pecinhas, por essas unidades menores, essas canetas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existem 20 tipos de canetas diferentes. Só que com 20 tipos de canetas diferentes, eu consigo fazer 100 mil proteínas diferentes. Então, olha, muito louco isso, né? Porque se a gente for pensar que existem somente 20 pecinhas, é muito pouco. Só que eu organizo essas 20 pecinhas de tais maneiras que eu vou conseguir gerar mais de 100 mil proteínas, tudo bem? Beleza? E aí, vamos lá. O que de fato difere, né? O que muda nesses aminoácidos, já que existem 20? Queria que vocês anotassem essa estrutura aqui no caderno. Isso aqui é uma representação de um aminoácido geral. Todo e qualquer aminoácido, ele possui um carbono, vai estar ligado com um hidrogênio, ligado a um grupo carboxila. O grupo carboxila, ele vai ter essa estrutura, ó, C dupla O OH, tá? Eu sei que vocês estão começando o estudo de química, se eu não estiver muito equivocada, essa parte da química orgânica, vocês vão estudar somente ano que vem, eu acho. Então, assim, o meu objetivo não é perguntar numa prova, por exemplo, o que é um grupo carboxila, o que é um ácido carboxílico. Não. O meu objetivo é que vocês saibam que os aminoácidos são compostos por um carbono que tem um grupo carboxila, que tem essa estrutura C dupla OH, um hidrogênio, um grupo amina ou amino. Esse grupo amino é um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. E esse Rzinho aqui, ó, que é a cadeia lateral, tá? Esses 20 tipos de aminoácidos diferentes, eles vão se diferenciar justamente nesse ponto aqui, ó, na cadeia lateral. A única coisa que distingue os aminoácidos, que diferencia os aminoácidos, é a cadeia lateral. O grupo amino é igual, o grupo carboxila é igual e o hidrogênio aqui, ó, também é igual. Isso é o que define os aminoácidos. Não existe um aminoácido que não tenha um grupo carboxila ou que não tenha um grupo amino. Aí é outro composto que não aminoácido. Por isso que ele chama aminoácido, amino do grupo amino presente na sua estrutura e ácido por conta do ácido carboxílico presente. Daí o nome, aminoácido. E o que vai diferenciar essa cadeia lateral? E como vai ser essa cadeia lateral? Cada aminoácido diferente vai ter uma cadeia lateral diferente. No livro de vocês, deixa eu ver se ele trouxe a tabelinha. Não, ele não trouxe. Ele não trouxe a tabelinha, mas não tem problema. Alguns livros, ou quando vocês forem estudar e gostarem de pesquisar alguns outros livros, alguns livros trazem quais são esses 20 aminoácidos e como que é essa cadeia lateral.
Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai cobrar e ninguém vai perguntar para vocês qual que é, por exemplo, a cadeia lateral da fenilalanina. Isso não existe. O nosso objetivo é que vocês saibam justamente que eles se distinguem por fato da cadeia lateral. Beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora eu deixei de ver o bate-papo. Tem hora que o bate-papo some. Tem hora que ele aparece só na hora que ele quer. Então, se alguém tiver com dúvida, vocês podem falar, tá? Beleza? Tá tudo bem, meninos? Tá? Ninguém falou comigo, acho que tá, então. Então, beleza. Aí, vamos lá. Esses aminoácidos, eles podem ser aminoácidos essenciais ou aminoácidos naturais. Isso é muito importante, tá? Todo mundo anotando aí no caderno. O que são os aminoácidos essenciais? São aqueles aminoácidos que os animais eles não vão produzir. Os aminoácidos, esses animais, eles não conseguem produzir esses aminoácidos essenciais. Se eles não conseguem produzir esses aminoácidos, eles vão ter que ser obtidos com alimentação. Então, você se alimenta para conseguir obter esses aminoácidos que você não produz. Já os naturais, eles são aqueles que você consegue produzir, tudo bem? E aí, isso é muito interessante, porque olha só, a definição, todo mundo é fácil, acredito eu que todo mundo tem entendido. Natural, você produz, essencial, você não produz, você tem que se alimentar. Nós, seres humanos, eu coloquei na observação para vocês, a gente consegue produzir 11 dos 20 aminoácidos, tá? Esses 11 eu consigo produzir, meu corpo produz, tudo bonitinho. O restante eu tenho que obter na alimentação. Por isso, da importância de uma alimentação balanceada, para que eu consiga obter todos esses aminoácidos essenciais. Agora, por exemplo, se a gente pegar o cachorro. O cachorro é uma outra espécie que não da mesma da nossa. E os cachorros, eles também têm aminoácidos essenciais e naturais? Tem. Só que os aminoácidos essenciais dos cachorros não são necessariamente iguais aos nossos. Então, essa definição de natural e essencial, ela varia da espécie, tá? Por exemplo, a nossa espécie não consegue produzir um aminoácido chamado triptofano. Nós vamos obter o triptofano pela alimentação. Mas eu tenho que, por exemplo, a vaca consegue produzir o triptofano. O cachorro consegue, mas o gato não consegue. Então, assim, isso aqui, gente, eu falei aleatório, tá? Não tô falando exatamente que seja assim. Então, o que eu quero que vocês compreendam? É que esse fato de ser essencial ou natural, ele tá relacionado com a espécie. O conceito não muda. Sempre natural é aquele que você consegue produzir e essencial é aquele que você precisa obter na alimentação. Porém, quais são esses aminoácidos que são essenciais ou naturais? Varia de acordo com a espécie. Tudo bem? Certo? Beleza? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vai dar 30 minutos já. Daqui a pouquinho eles me cortam. Até aqui tudo bem? Sim? Então tá bom. Que eu ia falar aqui? Pra vocês. Esqueci. Foi mal. Vamos lá. Mas deixa. Então, vamos lá. Eu falei que o nosso objetivo aqui é estudar as proteínas. E que essas proteínas, elas vão ser formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos vão se juntar, vão se ligar através de ligações peptídicas. Quando eu comentei com vocês lá no carboidrato, vocês lembram que a ligação que mantinha os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos eram ligações glicosídicas, né? Era o nome da ligação. Aqui, o nome da ligação que vai manter essas unidades é a ligação peptídica.
E aí eu já conto para vocês. Vocês vão ter que saber esses nomes dessas ligações? Sim. A partir de agora, todas as vezes que eu falar para vocês que monômeros são mantidos por ligações glicosídicas, você já tem que saber que se trata de estruturas que vão formar carboidratos. Se eu falo para vocês que são monômeros, que são formados por ligação peptídica, você já tem que saber que se trata que eles vão formar uma proteína. Isso daqui a partir de agora é imprescindível. E aí eu vou comentar com vocês como que vai ocorrer essa ligação, tá? Tira foto dessa tela aí agora, printa para depois você fazer esse desenho bonitinho no seu caderno, tá? Onde que vai ocorrer essa ligação? Aqui eu tenho um exemplo de 2 aminoácidos. Não precisa saber essa estrutura, mas você já sabe que todo aminoácido tem um grupo carboxila, um grupo amino. Grupo carboxila, grupo amino, certo? A ligação peptídica vai ocorrer o seguinte: tá vendo esse grupo carboxila aqui, ó, desse primeiro aminoácido, da glicina? Não é dupla OH? E ele tá aqui, ó, do ladinho do grupo amina, lá do outro aminoácido, ó. O grupo amina não é NHH? O que que vai acontecer? Tá vendo esse OH do grupo carboxila desse aminoácido e esse hidrogênio aqui da amina, do próximo aminoácido? Esses dois elementos que tá aqui de rosinha, eles vão sair da reação, eles são eliminados e na hora que eu junto OH com H, eu formo uma coisa chamada o quê? H2O, água. Então, na hora que esses dois elementos que estão rosinha, eles deixam, forma-se uma ligação entre esse carbono e esse nitrogênio. Olha essa ligação aqui, onde eu estou com o mouse? Aqui, ó, entre o carbono e o hidrogênio. Essa ligação aqui é a ligação peptídica. Essa figura, ele acabou que circulou toda a estrutura, mas não era necessário, tá? De fato, aqui, ó, essa ligação entre carbono e hidrogênio é que é a ligação peptídica. Toda ligação peptídica, para ser formada, ela libera uma molécula de água. Então, todas as vezes que eu formo uma ligação peptídica, eu liberei uma molécula de água. Isso é sempre, por isso que eu falo que as ligações peptídicas são formadas por uma síntese por desidratação. Eu retirei uma molécula de água. Tudo bem? Meninos, até aqui, alguém não entendeu? Conversem aí aqui comigo. Por favor. Todo mundo entendeu como que é formada a ligação peptídica? Sim ou não? Mesmo? Certo, certo? Eu queria muito que vocês fizessem essa estrutura no caderno de vocês. Então, por isso que eu pedi. É claro que agora, né, nesses minutos não dá para fazer. Então, tira foto, dá um print nisso daí, tá? Para fazer bonitinho no seu caderno, que eu quero essa estrutura bonitinha. E hoje, até segunda-feira, que é a nossa próxima aula, você vai dando mais umas olhadas nisso daí, tá? Pega o livro, estuda no livro, grifa o livro, porque aí na próxima aula a gente finaliza proteínas e já entra em enzimas, tá? Pera. Ui. Meninos, eu vou encerrar a transmissão por aqui, até porque falta 6 minutos, eu não vou conseguir classificar em tempo hábil para vocês, né, as diferentes classes de proteínas que existem. Então, a gente encerra por aqui. A gente foi até ligações peptídicas, dei uma revisada nesse conceito, estudem o livro, apresenta para vocês exemplos, né, dos quais eu ainda não comentei, sobre as diferentes funções, diferentes outras proteínas que vão desempenhar essas funções. E
façam a ligação peptídica, pelo amor de Deus. Essa ligação eu quero muito no caderno de vocês. E para a próxima aula, a gente já começa dando a classificação de como são proteínas simples, proteínas conjugadas e dá início a enzimas, certo? Já que não tem nenhuma dúvida, certeza? Tudo bem? E aí, sim, sim, mesmo, sem dúvida? Tranquilo? Então, vou encerrar por aqui. E no mais, se vocês precisarem, entrem em contato, tá bom? Super beijo e até semana que vem. Tchau!